Olá, meus amores do nono ano! A Pro está de volta com mais uma aula. E a nossa aula é a aula de número 20. Isso mesmo, gente. E a gente vai aprender sobre oração reduzida, que vocês já ouviram muito falar em questões aí no livro didático de vocês. Então, aproveite bem a nossa aula. Recapitulando, o que a gente vai recapitular? Primeiro a gente vai recapitular as formas nominais. Por quê? Porque justamente a oração reduzida, ela tem a ver com as formas nominais do verbo. Vocês estão no nono ano, claro, vocês já estudaram todas as classes gramaticais. Como eu sempre digo para vocês, toda palavra que sai da nossa boca, de acordo com a gramática normativa, ela tem uma classificação. Toda e qualquer palavra que sai da sua boca, ela tem uma classificação. E vocês já estudaram as 10 classes de palavras, certo? Substantivo, artigo, numeral, verbo, pronome, advérbio, preposição, conjunção, interjeição. Se faltou algum aí, me perdoe. Mas vocês já sabem todas as 10 classes de palavra. Então, verbo, que vocês também estudaram, vocês viram que verbo ele tem o tempo, presente, pretérito, futuro, ele tem o modo subjuntivo, indicativo e imperativo, ele tem as pessoas, que é a primeira do singular, primeira do plural, segunda do singular, segunda do plural e terceira do singular e terceira do plural. E os verbos também, ele tem a conjugação, que é a primeira conjugação quando termina em AR, segunda conjugação quando termina em ER ou OR, e terceira conjugação quando termina em IR. Por último, vocês também estudaram as formas nominais do verbo. Quais são as formas nominais do verbo? Então, quais são elas? Primeiro, gerúndio. O que é gerúndio? Nós temos quando o verbo termina em NDO. Por exemplo, o verbo cantar. Quando eu vou colocar o verbo cantar no gerúndio, vai ficar cantando. Nós vamos ter também a forma nominal particípio, que o verbo termina em que? Em DO ou DA. Então, quando eu quero falar o verbo cantar no particípio, eu vou dizer que é cantado. E temos também a forma nominal infinitivo, que é aquele que termina em R. Então, para que servem as formas nominais? Observe, o infinitivo ele termina em R. Cantar, pular, sorrir, comer. Então, está na forma nominal do verbo quando ele termina em R. Gerúndio termina em DO, particípio em DO. Então, para que servem essas formas nominais? Lá na frente a gente vai precisar dele para entendermos oração reduzida. Mas antes vamos também recapitular o período composto por subordinação, que até aqui nós estudamos orações subordinadas substantivas e nós estudamos também as orações subordinadas adjetivas. Recapitulando as orações subordinadas substantivas, nós temos como classificação as subjetivas, é aquela que começa lá com o verbo na terceira pessoa, certo? E nós temos a objetiva indireta, temos a objetiva direta, quando a preposição, a conjunçãozinha que vem depois de um verbo transitivo direto. Nós temos uma predicativa, nós temos a oração subordinada substantiva apositiva e temos também a completiva nominal. Vocês lembram disso aí, certo? Vamos ver também, recapitular, as orações subordinadas adjetivas, que está bem mais fresquinha na nossa mente, porque é assunto da aula 3. Então, as orações adjetivas, ela é adjetiva explicativa, quando ela vem entre vírgula, certo? E a adjetiva restritiva, que não vem entre vírgula. E o que é que nós vamos precisar com esses exemplos, professora? Para que vocês entendam que a oração reduzida, ela não vem com nenhum conectivo, não vem com nenhuma conjunção. Observem aqui a definição de orações reduzidas. O que são orações reduzidas? São orações que não se iniciam por conjunção e possuem verbos em uma das formas nominais.
Quais são as formas nominais que a gente viu logo no início? Ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Então, professora, quer dizer que as orações reduzidas, elas não vêm nem com conjunção e vai vir com o verbo em uma das formas nominais? Isso aí. Então, vocês têm que sempre botar isso em mente. O verbo lá da oração vai estar ou no gerúndio, ou no particípio, ou no infinitivo. Vamos observar aqui. Olhem só. Oração desenvolvida, vocês vão ouvir, sempre oração reduzida, vocês vão ouvir nessas duas palavras. Ou a oração está reduzida, ou ela está desenvolvida. Quando é que a oração está desenvolvida? É justamente, meus queridos, ela vai estar desenvolvida quando ela vier com a conjunção presente bem nítida para que vocês a vejam. Ó, o meu sonho é que eu viajo pelo mundo. Se vocês relembrarem, o que está vindo depois do verbo é, que é do verbo ser, logo esse é um verbo de ligação, logo essa oraçãozinha destacada aqui vai se classificar em oração subordinada, substantiva, predicativa. Mas por que, professora? Vamos relembrar? Toda vez que o que, certo? Vier depois do verbo de ligação, que vocês já sabem quais são os verbos de ligação, ser, estar, permanecer, ficar, continuar, aparecer. Então, sempre que ele vier depois de um verbo de ligação, a oração que ele está iniciando vai ser o quê? Oração subordinada, substantiva, predicativa. Ok? Vamos ver outro exemplo. No exemplo anterior, a gente viu que a oração está desenvolvida. Desenvolvida por quê? Porque ela vem com a conjunção que. Você vê ali bem de cara. Já nessa, observe como eu transformei. O meu sonho é viajar pelo mundo. Observe que aqui a oração destacada não vem com a conjunção que mais. Logo, ela está reduzida. E ela tem a mesma função sintática? Tem sim. Por quê? Vamos ver a classificação dela. A classificação dela é oração subordinada, substantiva, continua sendo substantiva, mas reduzida. Reduzida por quê? Porque não tem o quê? Reduzida de quê? De infinitivo. Por que é de infinitivo, professora? Porque justamente o verbo viajar terminou em R. Certo? E toda vez que quando nós temos um verbo terminado em R, nós temos um infinitivo, a forma nominal infinitivo desse verbo. Vamos observar aqui outro exemplo de outra oração desenvolvida. O cão que ladrou de madrugada, observe aqui, que tipo de oração eu tenho aqui? Ela está entre vírgula. Logo, eu vou ter aí um período, né, com uma oração subordinada adjetiva. Lembra que a oração adjetiva explicativa, ela vem sempre entre vírgula. Então aqui eu tenho destacado que ladrou de madrugada, eu estou explicando a palavra cão. Logo, aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa. E está desenvolvida por quê? Porque vem com a conjunção que. Então lembre, oração desenvolvida é sempre aquela que vai estar com a conjunção presente. Vamos ver o outro exemplo? A oração reduzida. O cão, observe que é a mesma estruturazinha, tem o mesmo sentido. O cão, a ladrar de madrugada, é do síndico. Observe que a oração destacada foi retirada quem? Justamente a conjunção que. Mas ela perdeu o sentido? Não, ela ficou o quê? Reduzida. Logo aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva, reduzida de quê? Por que ela ficou reduzida? Porque o que era a conjunção, saiu da frase, da oração. Então ela é reduzida de quê? Terminada em R novamente. Então ela é reduzida de infinitivo. Mas, professora, será que só tem orações reduzidas de infinitivo? Vamos observar aqui. Vamos ver primeiro, a gente vê a oração desenvolvida e depois a gente vê a reduzida.
Então, um exemplo de oração desenvolvida. Peguei o mesmo exemplo. O cão que ladrou de madrugada, observe que eu mudei o tempo, que ladrou de madrugada era do síndico. Aqui eu tenho uma oração subordinada, o quê? Que é desenvolvida, e ela é uma oração subordinada o quê? Quem lembra? Subordinada adjetiva explicativa. E como é que eu vou transformar ela em reduzida? Primeiro, o que? Que é a conjunção. Tem que sair e você tem que fazer as modificações necessárias. Então vai ficar o cão, sujeito, que ladrou. Para esse quezinho sair daqui, ele tem que o quê? Vir para o verbo vir para uma das formas nominais. No exemplo anterior, ele ficou na forma nominal infinitivo. Se você observar, aqui ficou ladrando. O cão ladrando de madrugada. Então, ladrando termina em NDO. Logo aqui, nós temos uma oração reduzida de gerúndio. Por quê? Porque termina em NDO. Então, essa oração vai se classificar como oração subordinada, adjetiva, reduzida de gerúndio. Então, sempre vocês vão precisar estar lembrando das formas nominais do verbo, ok? Nosso conteúdo termina aqui. Qualquer dúvida, só chamar PRO no PV, certo? Um forte abraço e até a próxima aula.